Nova Vulgata, segunda Epístola de São Pedro, capítulo 2. Houve também falsos profetas entre o povo, assim como haverá entre vós falsos mestres, que introduzirão heresias destruidoras, e negarão o Senhor que os resgatou, atraindo sobre si rápida perdição. Muitos seguirão suas depravações, e por causa deles o caminho da verdade será blasfemado. Movidos pela avareza, explorarão vocês com palavras enganosas, mas a condenação deles, desde muito tempo preparada, não tarda, e sua perdição não dorme. Pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas lançou-os no inferno, acorrentados nas trevas do abismo, reservados para o julgamento. Também não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé, o pregador da justiça, com outras 7 pessoas, quando trouxe o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Condenou à destruição as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinzas, deixando-as como exemplo para os que vivem na impiedade. Mas libertou o justo Ló, profundamente aflito pela conduta libertina daqueles homens perversos. Pois aquele justo, vivendo entre eles, atormentava dia após dia sua alma justa, ao ver e ouvir as obras iníquas que praticavam. Assim, o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e reservar os injustos para serem punidos no dia do julgamento. Principalmente aqueles que seguem os desejos impuros da carne e desprezam a autoridade. Atrevidos e arrogantes não temem blasfemar contra as glórias celestes. Enquanto os anjos, embora maiores em força e poder, não pronunciam diante do Senhor juízo blasfemo contra elas. Esses homens, porém, como animais irracionais, nascidos para serem capturados e destruídos, blasfemam daquilo que ignoram e perecerão em sua própria corrupção. Receberão o salário da injustiça. Consideram prazer as delícias passageiras do dia, são manchas e impurezas, entregando-se aos prazeres enquanto festejam convosco. Têm os olhos cheios de adultério e são insaciáveis no pecado, seduzem almas inconstantes, e têm o coração treinado na avareza. São filhos da maldição. Abandonando o caminho reto, extraviaram-se seguindo o caminho de Balaão, filho de Bosor, que amou o pagamento da injustiça, mas recebeu repreensão por sua transgressão. Um animal mudo, falando com voz humana, refreou a insensatez do profeta. Esses homens são fontes sem água e névoas agitadas pela tempestade, para os quais está reservada a escuridão das trevas. Pronunciando palavras arrogantes e vazias, seduzem com paixões carnais e libertinagem aqueles que haviam escapado dos que vivem no erro. Prometem-lhes liberdade, embora eles mesmos sejam escravos da corrupção, porque cada um é escravo daquilo que o domina. Pois, se depois de terem escapado das contaminações do mundo pelo conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, deixam-se novamente envolver e vencer por elas, o estado final torna-se pior do que o primeiro. Melhor seria para eles não terem conhecido o caminho da justiça, do que, depois de o conhecerem, voltar atrás e afastar-se do santo mandamento que lhes foi entregue. Aconteceu-lhes o que diz o verdadeiro provérbio: o cão volta ao seu próprio vômito. E ainda, a porca lavada volta a revolver-se na lama. Comentário patrístico selecionado. Expositio em Epístolas Católicas. Autor São Beda o Venerável. Os falsos mestres não destroem apenas a si mesmos, mas arrastam muitos à perdição, porque aparentam possuir a forma da verdade, enquanto negam sua força pela corrupção da vida. A heresia não consiste somente em palavras perversas, mas também numa vida perversa. Open quote. Assim como os anjos caídos não escaparam do juízo divino, também aqueles que corrompem a doutrina e seduzem os simples não permanecerão impunes. Lot, cercado pela impiedade, sofria diariamente em sua alma justa. Desse modo, os santos vivem neste mundo aflitos pelas obras dos ímpios, mas sustentados pela esperança do livramento de Deus. Aqueles que prometem liberdade enquanto servem ao pecado demonstram que o homem se torna escravo daquilo que domina seu coração. O retorno do cão ao vômito e da porca lavada ao lamaçal revela a tragédia daquele que, depois de conhecer a verdade de Cristo, abandona novamente o caminho da justiça. Close quote. Explicação patrística e teológica.
Os falsos mestres, como corrupção da verdade. São Beda interpreta os magistri mendaces, os falsos mestres, como homens que conservam externamente uma aparência religiosa, mas interiormente vivem dominados pela corrupção moral. Para os padres da Igreja, a heresia nunca era apenas erro intelectual. Ela surgia frequentemente de uma vida desordenada. A corrupção moral acabava produzindo corrupção doutrinal. Essa leitura também aparece em Santo Agostinho, que ensinava que muitos abandonam a verdade não por ignorância, mas porque desejam justificar suas paixões. Na 2, o juízo divino como realidade certa. São Pedro recorda os anjos caídos, o dilúvio, Sodoma e Gomorra. Beda observa que esses exemplos formam uma pedagogia divina da história. Deus é paciente, mas não indiferente ao pecado. A demora do castigo não significa ausência de julgamento. Pelo contrário, a paciência divina é oportunidade de conversão. Aqui há forte consonância com São João Crisóstomo, que ensinava que Deus frequentemente tolera temporariamente os ímpios para manifestar ainda mais claramente sua justiça e misericórdia. 3. Lot como imagem da alma fiel em meio à corrupção do mundo. Um dos pontos mais belos do comentário de Beda é sua leitura espiritual sobre Ló. O justo Lot é apresentado como o símbolo da alma cristã que vive cercada pela impiedade do mundo. Mesmo sem participar do mal, o justo sofre interiormente ao contemplá-lo. Beda explica que a verdadeira santidade não endurece o coração. Quanto mais santa é a alma, mais ela sofre diante do pecado. Essa interpretação influenciou profundamente a espiritualidade monástica medieval. 4. Prometem liberdade, mas são escravos. Este é um dos temas centrais do capítulo. Os falsos mestres prometem uma falsa liberdade, liberdade sem verdade, prazer sem arrependimento, religião sem conversão. Segundo São Beda, essa falsa liberdade é, na realidade, escravidão espiritual. Essa ideia ecoa diretamente o ensinamento de Cristo no Evangelho de João. Open quote. Todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Close quote. Os padres frequentemente viam nesse trecho uma denúncia profética contra doutrinas permissivas que tentavam separar graça e santidade de vida. Número 5. O cão que volta ao vômito. O encerramento do capítulo impressionou profundamente os escritores cristãos antigos. Beda interpreta a imagem como símbolo da alma que recebeu purificação, conheceu a verdade, mas retorna voluntariamente ao pecado. A gravidade não está apenas na queda, mas no desprezo pela graça recebida. Por isso, São Pedro afirma que o estado final dessa pessoa torna-se pior que o primeiro. Por que este comentário é especialmente importante? O comentário de São Beda, o Venerável, é particularmente valioso porque une fidelidade doutrinal, profundidade espiritual, leitura moral, interpretação simbólica, aplicação pastoral. Além disso, ele lê 29 Pedro 2 não apenas como um texto contra heresias antigas, mas como um alerta permanente para toda a geração cristã. Seu ensinamento central pode ser resumido assim. Open quote. O maior perigo espiritual não vem apenas do erro declarado, mas da corrupção que se disfarça de verdade religiosa. Close quote. Referências patrísticas simplificadas. São Beda, o Venerável. Comentário às Epístolas Católicas, Positio in Epístolas Católicas. Santo Agostinho. Sermões e tratados morais sobre pecado e heresia. São João Crisóstomo. Homilia sobre julgamento, penitência e vida cristã. Queridos ouvintes, chegamos ao fim deste audiolivro e quero expressar minha profunda gratidão a todos que permaneceram conosco até aqui. Sua dedicação em acompanhar essa obra é um verdadeiro sinal de busca pela sabedoria e pelo crescimento espiritual. Que o conteúdo ouvido possa nutrir sua alma e fortalecer sua fé. Aproveito para convidá-los a explorar as playlists do canal Caminho Católico, onde vocês encontrarão outros tesouros espirituais. São obras que podem acompanhar e iluminar sua jornada, como Castelo Interior de Santa Teresa de Jesus, Confissões de Santo Agostinho, Palavras Bíblicas com o Evangelho comentado por grandes eclesiásticos, Filoteia de São Francisco de Sales, Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem de São Luís Maria de Montfort, A Imitação de Cristo de Tomás de Kempis e As Três Idades da Vida Interior do Padre Garrigou Lagrange. Cada uma dessas obras oferece um caminho profundo de reflexão e conversão, e espero que possam encontrar nelas a mesma riqueza espiritual que proporcionaram a tantas gerações.
Nosso canal está sempre aberto para quem deseja aprender e crescer na fé. Continue nos acompanhando e compartilhando essa jornada espiritual. Mais uma vez, obrigado por sua presença e que Deus abençoe a todos.